Segunda parte do consultório desta tarde, vamos agora falar sobre anti-envelhecimento e não só no que diz respeito ao elixir da juventude que transparece fora, mas também aquele que vem de dentro para fora, que é o mais importante. Vamos falar sobre medicina anti-envelhecimento e aquilo que deve ser feito como prevenção até, medidas prevenção anti-envelhecimento, portanto um tema inovador. 225-083-204 para tirar as suas dúvidas no âmbito daquilo que vamos falar aqui na segunda parte, por isso aproveite, ligue, pode também deixar questões por escrito em consultório@portocanal.pt. Cumprimentar então a doutora Alexandra Vasconcelos, especialista em medicina anti-envelhecimento, medicina natural integrativa e, portanto, um envelhecimento saudável, não é? E é isso que é aqui o nosso tema principal, doutora Manuela. Como é que, Alexandra. de facto... Alexandra, desculpe. Andou-se tantos anos, não é, a tentar aqui uma fórmula mágica, vamos dizer assim, só que não há uma. São várias, não, é um conjunto de situações. Eu talvez para começar eu queria só esclarecer aqui uma coisa. Eu não sou médica, sou farmacêutica, tenho uma pós-graduação em medicina natural integrativa e faço medicina integrativa há muitos anos, há cerca de 15 anos. E o que nós fazemos não é... Hoje em dia a expressão que se utiliza e aquela expressão que está em cima da mesa não é tanto anti-envelhecimento, mas sim envelhecimento saudável. Que é isso que nós queremos, porque anti-envelhecimento talvez esteja um bocadinho já fora daquilo que nós conseguimos atuar. O que faz sentido e aquilo que nós conseguimos fazer com uma pessoa é fazer com que ela envelheça de uma forma saudável. Pode envelhecer mantendo-se jovem, mantendo-se saudável, não ter doenças precipitadamente. E quando fala em envelhecimento é porque muitas vezes, Rafaela, quando nós... anti-envelhecimento vem com uma carga negativa, exatamente, não é? Ou seja, estamos a dar a nota negativa ao envelhecer. E o envelhecer nós devemos comemorar, não é? Devemos fazer anos e fazer festas todos os anos. O que é que nós devemos comemorar? Olha, eu já tenho X anos, mas estou ótima, não tomo comprimidos, durmo bem, estou feliz da vida, estou super bem disposta. Não tenho dores, não tenho dores, o meu intestino não incha, sinto-me cheia de vitalidade e, portanto, isso é aquilo que nós todos queremos, podermos viver o mais longe possível, mas sempre com vitalidade. E a carga, e muitas vezes quando nós falamos em anti-envelhecimento, as pessoas remetem logo e dizem, eu tenho 30 anos e eu ainda estou saudável, ou eu ainda não tenho rugas. Não é isso o envelhecimento. A pessoa pode estar linda, maravilhosa, sem rugas, mas se calhar já está a ter um envelhecimento mais acelerado do que outras pessoas. Até porque aquilo que é o externo pode ser apenas uma capa, não é? Exatamente. E, portanto, não é disso que vamos falar hoje. Não é disso que vamos falar hoje e o externo pode ser uma capa até determinada idade. Obviamente que a partir de um trigger point, que é uma idade um bocadinho mais complicada nas mulheres, é a partir dos 45 anos, o interno começa-se a manifestar galopantemente na forma externa. E por isso muitas vezes as doentes chegam à consulta e dizem, eu estava tão bem, de cara, estava ótima e de repente comecei a ficar sem cabelo, com rugas. Porquê? Porque já é um processo. Mas o problema é esse, as pessoas muitas vezes só, se calhar, a procuram também assim, quando o espelho não agrada, não é? Comigo não é só quando o espelho, mas também quando começam a sentir sintomas. Nós temos doentes de faixa etária muito abrangente, não são só pessoas mais velhas. Eu tenho pessoas de 20 anos, 25, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Porquê? Porque, infelizmente, há pessoas com 20, 25, 28 anos, muito jovens, que já sentem sinais de envelhecimento que não faz sentido e que não é suposto. A pessoa aos 20 e tal anos não conseguir dormir, estar estressada, porque a barriga incha, não tem vitalidade, acorda cansada. Imagina o que é uma pessoa, que acontece imenso, pessoas de 20 e tal anos chegam à consulta e dizem, doutora, eu não me sinto bem, está-me a cair o cabelo, eu estou cansada, eu acordo sem vitalidade. Isto não é suposto. Isto para mim é que é o envelhecimento saudável. É nós conseguirmos pegar nestas pessoas, percebermos o que está mal e conseguirmos corrigir e transformá-las ou proporcionar-lhes um envelhecimento de uma forma natural, de uma forma saudável e de uma forma leve, não é? Então, quais são os principais sintomas de que alguma coisa não está bem? Só antes disso é o que diferencia. Nós vemos muito, eu acho que estes exemplos práticos as pessoas talvez consigam entender aquilo que eu quero dizer. Nós vemos pessoas de 50 anos que estão ótimas, fazem maratonas, estão magrinhas, estão com super bom aspecto, não têm imensa vitalidade e vemos pessoas de 50 anos mal. E depois, quando chegam à consulta, dizem, não, é genética, porque o meu avô já era assim ou o meu pai já era assim.
É isto é que nós temos que desmistificar. E este é o primeiro passo para nós podermos envelhecer de uma forma saudável. É primeiro não nos conformarmos que eu sou diabética porque a minha mãe é diabética, ou eu tenho hipotiroidismo porque a minha mãe tem hipotiroidismo, ou o meu pai. Isso hoje em dia nós sabemos que não é bem assim. A partir do momento que se descobriu e que se descodificou o nosso genoma, nós sabemos que é epigenética. O que é este palavrão? A epigenética é o impacto que o meio ambiente, que a forma tem como sobre sobre a nossa própria genética. E, portanto, nós através de alteração da alimentação, da alteração da forma como vivemos, do stress, do sono, do exercício físico, do conseguirmos ter equilibrado toda a nossa parte emocional, a parte física, a parte espiritual, tudo isto é impactante na expressão dos nossos genes. E então, qual é a conclusão? A conclusão é que nós temos muito mais responsabilidade hoje em dia sobre o nosso envelhecimento do que aquilo que se sabia há uns anos atrás. Porque somos completamente responsáveis pela forma como nós vamos envelhecer. Portanto, há muito que pode ser feito. Essa é a parte, eu acho que até é uma parte positiva de tudo isto, não é? Super positiva. Infelizmente, há situações relacionadas com a nossa saúde que não podemos controlar, não é? Há outras que, em podendo prevenir e controlar, então, mãos à obra, não é? E mais ainda, vou arriscar um bocadinho mais. A maioria das situações, tirando acidentes e situações agudas, eu quando me refiro-me a situações crónicas, nós conseguimos controlar. Aparece cada vez mais situações crónicas em idades até mais novas, pessoas mais novas, como por exemplo as doenças autoimunes, que é um flagelo e tem avançado, aumentado de uma forma alucinante, não em número, também em número. Ou seja, o aumento não é só na incidência, mas também no número de doenças autoimunes. Estima-se que já existem mais de 100 doenças autoimunes identificadas hoje em dia. E este número tem aumentado nos últimos anos. Então o que é que se pode fazer, ou melhor, se calhar vamos, para exemplificar na prática e para ser mais fácil, até porque vamos abrir a linha telefónica e as pessoas depois vão querer tirar as suas dúvidas. Quem vai ter com a doutora Alexandra pode esperar o quê? Imaginemos, uma pessoa não se sente bem, tem aqueles sintomas que não se adequam propriamente à idade, vão à doutora Alexandra, pedem ajuda. O que é feito? Nós temos, primeiro, nós catalogamos, enfim, três grandes grupos de pessoas, são as pessoas que recorrem às nossas clínicas e à nossa equipa, porque eu trabalho em equipa, eu faço medicina integrativa e, portanto, isto é um trabalho em equipa, para fazermos... Faz todo o sentido, nunca poderia ser só uma especialidade, não é? Darmos face a todas as situações, não só a parte dentária, como a parte de nutrição, como a parte emocional, como a parte osteopática, como a parte de alinhamento corporal, físico, psicológico, etc. Portanto, trabalhamos 360 graus na pessoa, se assim quiser, num todo. E dizia eu que são três grandes grupos de pessoas. Primeiro são aquelas pessoas que, como a Rafaela disse, são pessoas que não se sentem bem, mas que até vão ao médico e não têm doença nenhuma. Eu acho que quem nos está a ouvir percebe o que eu estou a dizer. Despistam uma série de situações, e não têm doença nenhuma. Análises, e não têm nada que se diga e chegam assim, ao pé de nós e dizem assim, chegam ao pé de nós e dizem, olha, eu não tenho nada, eu já fui a N médicos e eu não tenho nada. E na realidade não tem nada, portanto não tem doença, mas não se sentem bem. Mas também não têm saúde. Mas também não têm saúde, era isso. Exatamente, essa é a expressão. É que não têm doença porque quando vão ao médico, obviamente que o médico faz o papel que tem que ser feito, procura doença. As pessoas não têm doença e pronto, ficámos por ali. Agora, o que é que nós temos que procurar, e é isso que nós fazemos nas nossas clínicas, é perceber porquê que as pessoas não têm saúde. Não têm doença, mas também não têm saúde. E aí nós vamos começar a investigar. Esse é o grande grupo de pessoas. Depois, obviamente, temos pessoas que estão super saudáveis, que não sentem nada, mas querem continuar e querem envelhecer bem. E, portanto, querem perceber o seu DNA, a sua genética e fazer uma medicina preventiva personalizada, que é aquilo que nós hoje em dia fazemos. As pessoas estão muito à frente, estão muito à frente. Muito à frente. São aquelas que nós fazemos testes genéticos, polimorfismos, analisamos a microbioma intestinal através de testes de desbiose prolongados, fazemos exames muito mais específicos. E depois temos um outro grupo de pessoas, são as pessoas que efetivamente já estão doentes, mas que também podem ganhar imenso tratando a doença com o seu médico, mas também tratando da saúde connosco. Portanto, nós no fundo tratamos da saúde das pessoas e esse grupo é um grupo que recorre muito aos nossos serviços. Mas talvez focar na maioria das pessoas, que são aquelas, como disse, que não se sentem bem e não têm nada, o que é que nós fazemos? Até porque se já têm esses sintomas, muito provavelmente ali à frente vão desenvolver uma doença, claro, que era aquilo que me dizia no início. Exatamente, vão desenvolver uma... E é isso que investigamos. Nós temos 7 caminhos que se vão desenrolando ou desenvolvendo nas pessoas e que nós conseguimos identificar e percebemos que um deles vai levar uma doença X.
Eu nos meus livros, em todos os meus livros, nos meus 2 livros, tenho estes testes e as pessoas podem fazer estes testes. Estes testes são importantes porque, por exemplo, se eu perceber que o meu perfil bionutricional é um perfil da alteração da relação com o açúcar, eu sei que mais tarde essa pessoa, ainda que hoje tenha o valor da glicémia bem no sangue, que é o valor do açúcar no sangue, eu sei que provavelmente essa pessoa vai desenvolver uma coisa que nós chamamos síndrome de resistência à insulina e vai desenvolver uma doença metabólica mais tarde e vai desenvolver diabetes mais tarde. Portanto, isso começa-se a desenhar em idades ainda muito precoces. E aí é que nós podemos intervir e fazer uma intervenção muito personalizada, porque isto da medicina, o envelhecimento saudável não é igual para todas as pessoas. Nós temos que estudar cada pessoa e perceber qual é o perfil de envelhecimento daquela pessoa e atuar nessas causas, não é? Até porque depois cada indivíduo pode ter aí, pode ter vários indícios de várias patologias no futuro e depois há algumas com medicações que depois também entram cruzam. E acontece terem várias, porque depois as doenças vem uma e vem outra, vem outra e vem outra. E quando nós vamos ao fundo da questão, a causa, muitas vezes a causa é a mesma. E existem basicamente 5 causas, que eu até posso falar muito rapidamente. Primeiro é a questão alimentar. Essa questão tem sido, é sempre muito falada e realmente a alimentação é fundamental. Nós comemos muito, comemos mal e comemos essencialmente comida que não é comida, que não são alimentos, são não alimentos. E a partir do momento que o seu corpo se entender... Hoje em dia é uma grande preocupação, eu acho que já se abriu a porta para perceber... A alimentação. Mas de facto vivemos no nosso país, em Portugal, com muita gente, com uma população envelhecida no aspecto da idade e que, portanto, há coisas que não aprendeu, nem com os pais, isto é um processo, e não teve tempo difícil. ainda, e portanto, mas pode procurar ajuda. Pode procurar ajuda. Eu tenho pessoas de 70 e de 80 anos e que vão mudando a alimentação. É claro que vamos à sua velocidade, mas qualquer introdução ou qualquer alteração que faça na alimentação, essa pequena introdução vai se repercutir numa qualidade de vida imensa. Há coisas que são imediatas, não é? Há coisas ao nível imediatas. Da alimentação. Uma pessoa que tira o glúten, que reduz o açúcar, tira o glúten e tira os lácteos, tem uma qualidade de vida imensa, direta. É direto. Não precisa de ir quase a lado nenhum. Basta estas 3 coisas. Eu sei que não é difícil, especialmente para as pessoas mais velhas, que também não entendem muito bem, porque dizem a vida inteira eu fiz isto e agora é que eu estou assim. Claro. E é difícil mudar hábitos, porque é uma vida de fazer sempre aquela rotina. É o mais difícil, não é? É o mais difícil. Mas eu sou super otimista em relação a isso, que eu tenho pessoas mais velhas na consulta e nós conseguimos, a pouco e pouco. E é super gratificante. A pessoa sentindo-se melhor. Exatamente. A pessoa sentindo que de facto aquilo lhe está a fazer bem, não deve voltar. Não volta para trás. E às vezes tem um pequeno deslize, porque acontece com todos nós. Claro. Esse deslize, às vezes elas chegam, doutora, agora o Natal, a passagem de ano, eu fiz isto e aquilo. Eu digo, ótimo. Porquê? Porque esse deslize vai implicar uma alteração no corpo. A pessoa fica pior. E eu digo, olha, como é que se sentiu? Não me senti tão bem, eu senti-me com pior energia, senti-me pior. E a minha barriga começou a inchar. Eu digo, está a ver? Então pronto, esse deslize... Vamos aproveitar esse deslize e transformá-lo numa aprendizagem. E vai dizer, esse deslize não fez com que eu voltasse um pouco outra vez para trás. E, portanto, o deslize ser só isso mesmo, não é? Um deslize, uma coisa e não ser. Exato. E normalmente, por norma, as pessoas voltam outra vez àquele padrão em que se sentem confortáveis, não é? Então estávamos nas causas. Alimentação. Primeiro a alimentação, que podíamos estar aqui em programas a falar da alimentação. Mas vamos falar daqui a bocadinho, porque acho que deixar umas dicas, não é? Vou deixar umas dicas da alimentação, então voltamos à alimentação mais à frente. Porque os outros temas até são mais rápidos. O segundo ponto que é muito importante é o stress e a forma como nós vivemos. Vivemos num mundo cheio de stress. É que o problema é que isso está-se a tornar uma bola de neve, um crescendo, e que muitas vezes já não depende só de nós. Como é que vamos fazer isso? Temos que criar regras. A principal regra é chegar a casa e desligar a parte profissional e conseguirmos, ok, antes de entrar em casa, ficar aqui, já não vou mais em Instagrams profissionais e Facebooks profissionais e vamos tentar fechar por aqui e chegar a casa e eu sei que é difícil, eu estou a dizer isto e eu própria muitas vezes não consigo. Mas quando não consigo temos de ter a consciência que estamos a fazer mal e talvez aí consigamos mudar um pouco. O exercício físico é fundamental. Quem não faz atividade física fica doente. Isso é obrigatório. Falamos aqui todos os dias todas as tardes, física, não é? Em todas as patologias, com prevenção,
como modo de terapêutico e tudo. E como prevenção, e como melhoria para o stress, para dormir, para o sono. O exercício físico é absolutamente impressionante. Equilibra em várias áreas. Equilibra em várias áreas. E tentarmos fazer algum tipo de meditação, algum tipo de yoga, portanto, alguma coisa que não trabalhe só o físico, mas que trabalhe também a parte emocional e a parte espiritual é muito importante. Depois temos um ponto... Isso está comprovado. Comprovadíssimo. A meditação consegue fazer um alinhamento brutal e é na medicina integrativa. As nossas intervenções são em várias áreas, na alimentação, na suplementação, no modo de vida, e a meditação está sempre lá. A meditação, o estado de algumas atividades que permitem a que consigamos desligar, desconectar, equilibrar as chakras, equilibrar a parte psicológica e a parte espiritual também. Aliás, a Organização Mundial de Saúde incluiu dentro do conceito de saúde o equilíbrio espiritual também. Não é só o físico, o mental, o psicológico, mas já está o espiritual. E vê-se que a parte... espiritual. É porque as pessoas às vezes ouvem falar de determinados conceitos e apesar até mesmo de na sociedade portuguesa sermos uma sociedade maioritariamente católica, com essa levam capacidade, mas levam muito para outras áreas não e depois não tem nada a ver. Não ligam tudo. E é aqui na medicina integrativa que tudo se nós liga, ligamos tudo. A religião ajuda qualquer religião. Nós somos, maioritariamente somos católicos, mas qualquer religião ajuda na parte espiritual. Em termos de equilíbrio espiritual, qualquer religião serve para isso e a religião, e nós que somos católicos temos que utilizar também isso que nos equilibra em termos espirituais. Mas ia passar para um terceiro tema que é brutal, o que está a acontecer nos dias de hoje, que tem a ver com as radiações eletromagnéticas e com os campos que nós vivemos, não só de telemóveis, de televisões, de radiações. Está muito provado, mais do que provado, que vivermos 24 horas por dia inseridos em campos eletromagnéticos tem imensas implicações no nosso corpo, especialmente nos receptores. Existem estudos que mostram até que a falta de vitamina D3, por exemplo, que sabemos que é endémico, toda a gente tem baixa D3 e que está diretamente relacionada com a falta de saúde, pode ter a ver com o impacto das radiações eletromagnéticas. Portanto, veja o que isto nos vai influenciar, o que já nos está a influenciar e de futuro com a entrada do 5G o que vai acontecer. Portanto, se já é mau neste momento com o 4G, o 5G em termos de radiação dá um pulo brutal e é muito mais potente e o que os cientistas dizem, já está a sair muita informação sobre isto, a previsão é que em termos de cancros, por exemplo, da cabeça e do pescoço, que a incidência vai aumentar 10 vezes a incidência de cancros de cabeça e de pescoço, quando nós estivermos todos inseridos no 5G. Isto é uma preocupação e vai ter que, acho que todos nós vamos ter que tomar consciência disto e tentarmos todos, à sua medida, fazer alguma coisa para tentarmos impedir, ou se nós todos nos insurgimos um bocadinho, somos uma gotinha de água no oceano que pode ser que consigamos chegar a algum lado. Um retorno. Mas temos ter estas informações e estarmos informados é sempre melhor do que andarmos aqui todos a viver na ilusão de que nada disto nos afeta, não é? Nos afeta. Porque os números estão aí, os números estão aí, vai-nos afetar. Alguma coisa é. Alguma coisa é, isso não há dúvida nenhuma. Depois ia para uma quarta questão, que é muito importante também, e que são estes pontos que mudou nos últimos 50, 60, 70 anos e que estão intimamente relacionados com o aparecimento destas doenças novas, que são exponenciais, não só os cancros, como as doenças autoimunes, como a incidência de doença cardiovascular. Percebemos que as pessoas estão doentes cada vez mais doentes, cada vez estão mais novas, cedo, mais cedo, apesar da esperança média de vida, que se calhar as pessoas que me estão a ouvir estão a pensar, mas as pessoas morrem mais tarde. Ok, sim, morrem mais tarde, no geral, mas durante muitos anos estão mal. Eu tenho doentes que chegam ao pé de mim com 30 anos e dizem eu quero morrer. Isto não pode acontecer. Não pode. Isto tem a ver com o mundo onde nós vivemos hoje em dia. E isto é que é um envelhecimento saudável. Eu fico chocada, e se calhar é aquilo que me move todos os dias a fazer milhares de coisas e tentar ajudar as pessoas, é pessoas que chegam aos 40 e 50 anos, eu já pensei em suicidar-me porque eu não me sinto bem. E vou ao médico e não há solução porque eu não tenho doença. E está certo, o médico não encontra, não há uma doença. Mas, efetivamente, a pessoa não se sente bem. Portanto, é aqui que nós nos movimentamos.
E eu estava a falar agora no Muitas vezes também nessas situações é mais fácil ir à saúde mental, ir à psiquiatria, depois começam os medicamentos, Mas a psiquiatria dá um antidepressivo, não quer dizer que não seja necessário dar um antidepressivo. E em muitas situações não é? Já sabemos. Obrigatório, já claro. sabemos que é preciso e por isso é que são feitos os medicamentos. Mas não faz sentido dar um antidepressivo de uma forma crónica a uma pessoa que tem 40 anos e não tentar perceber porque é que aquela pessoa está com uma depressão. Tem que se perceber porquê. Normalmente é o intestino que não está bem. Ou a pessoa está intoxicada, ou tem uma carga enorme de metal pesado, ou tem um dente que não está bem, ou tem um siso que tirou há imensos anos e que lhe deu um problema mais tarde no futuro. Há N situações. E nós, na medicina integrativa, conseguimos encontrar e vamos chegar. Tentam chegar então à causa, não é? À causa. Então, para finalizarmos... Íamos no quarto ponto, que era a questão das toxinas. Esta é outra questão dramática. Nós temos toxinas e estamos cada vez expostos a muito mais tóxicos. Quando eu falo em tóxicos, não é a questão do tabaco, não é? Que as pessoas, os cigarros. Os tóxicos estão por todo o lado, desde a água que nós bebemos. Quem não fuma também está sujeita, não é? Os cigarros hoje em dia é uma parte da história. E que até há muitos anos se falou muito disso, mas as pessoas hoje em dia fumam cada vez menos e não é por isso que morrem menos. As mortes, incidência por doenças fora de horas e fora de tempo, cada vez aumenta mais e não é para as pessoas deixarem de fumar. Claro que têm que deixar de fumar, que os cigarros faz mal. Agora, não é só os cigarros. O protetor solar, os produtos que comemos no supermercado e que têm pesticidas, têm substâncias que são disruptores endócrinos, que é outra preocupação nossa na medicina integrativa, são substâncias que imitam as nossas hormonas. Imagine, Rafael, o que é comer ou pôr um protetor solar, por exemplo, ou beber água, ou comer um legume cheio de pesticidas e tem lá dentro uma substância que imita as suas hormonas. O que é que acontece ao seu corpo? O seu corpo tem uma substância que não reconhece, que é um mímico que imita as hormonas e vai destruir imensa coisa. Vai destruir a sua tiroide, vai provocar estar na base da incidência de câncer de mama, de útero, de ovário, de próstata, por exemplo. Tem o problema da diabetes cada vez mais cedo. Tudo isto são disruptores endócrinos, são substâncias que imitam as hormonas. Maioritariamente são substâncias que existem nos pesticidas, substâncias tóxicas nos cremes que nós pomos, na água, no meio ambiente onde nós vivemos. E mas supostamente isso então devia estar a ser regulado. Pois, eu também acho que devia estar e já está a começar a ser regulado. Nós vemos que cada vez mais há alimentação orgânica. Eu tive há pouco tempo... Então deve sempre, na sua opinião, ir para esse lado orgânico. Sempre. Eu vim há pouco tempo de Copenhaga e é inacreditável nos supermercados. 80% da alimentação é orgânica. Nós cá em Portugal, felizmente, estamos a avançar também muitíssimo bem. Já temos supermercados que nós entramos e percebemos que os corredores dos orgânicos e dos biológicos estão a aumentar imenso. Isso significa que as pessoas já procuram e que as pessoas já estão sensibilizadas para essa situação e por isso é que a oferta também é maior, não é? É um ponto, os tóxicos é muito importante. As amálgamas dos dentes, tantas vezes que eu ouvi por acaso agora que estavam a falar na parte da medicina dentária. Que eram usadas especialmente aqui há uns anos aquelas atrás. amálgamas têm mercúrio. O mercúrio, hoje sabemos, também é uma coisa recente, que sabemos que o mercúrio, através das bactérias da boca, de um streptococcus que existe na boca, o mercúrio transforma-se em metilmercúrio. O metilmercúrio é altamente tóxico, é volátil, ou seja, consegue nos intoxicar através do ar que nós respiramos da boca. Se bebe um café, se escova os dentes, se bebe um líquido quente, o mercúrio torna-se cada vez mais volátil e pode atingir estruturas como o nosso sistema nervoso. Há pessoas que chegam à consulta deprimidas, com depressões de há anos e que não são depressões, são intoxicações do sistema nervoso, por exemplo, com mercúrio. Existem outras. Por exemplo, como é que a doutora Alexandra chega aí? Por exemplo, nesse caso. É muito simples. Fazemos testes de intoxicação de metais pesados, recolhemos um cabelo, mandamos para um laboratório, cá em Portugal fazem isso e analisamos a toxicidade dos metais pesados. E realmente há pessoas que na clínica nos mostram sintomas que me levam a crer que pode ser uma intoxicação por metais pesados. Existe um conjunto de sintomas e que não tem nada a ver com depressão e normalmente são pessoas que estão cansadas, que estão cansadas, estão enjoadas, que acordam, têm olheiras, que têm tontura. Ou seja, as pessoas pensarem, terem estes sintomas todos
e acharem só que é uma fase, que é, ok, pessoa, se calhar um dia, ok, mas Rafael, se isto são períodos... Evolui imenso. A pessoa tem que ir à procura. Tem que ir à procura, forçosamente. Normal não é. Normal não é. As pessoas, muitas vezes, os médicos dizem, estás cansada. Ok, muitas vezes a pessoa está cansada, tem que ir de férias e vem bem. Mas a maioria das vezes a pessoa até vai de férias, descansa e não vem bem. Vem igualmente mal. E isto tem que se procurar o que é. Porque é assim, nós no mundo onde vivemos hoje em dia, nós estamos encharcados de coisas más. Coisas psicológicas, coisas emocionais, notícias na televisão, eletromagnetismo, as toxinas, dormimos mal, é tudo mau. E a nossa capacidade de defesa, isto é um equilíbrio numa balança entre a exposição e a defesa. A nossa capacidade de defesa é menos do que era antigamente no tempo dos nossos avós. Sabe porquê que é menos? Porque o que nos faz com que nós nos consigamos defender, o nosso fígado, o nosso intestino, os nossos órgãos de defesa, que nos desintoxicam, estão cada vez mais doentes. E cada vez têm menos nutrientes. Eu preciso, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo prático para as pessoas máquina estar a funcionar e defender-nos, precisa estar bem alimentado. Bem alimentado. Eu preciso das vitaminas do grupo B, do zinco, do molibdênio e dos magnésios. O magnésio entra em mais de 400 reações metabólicas. Se eu tenho déficits, porquê que eu tenho déficits? Porque como mal, porque como comida de plástico, porque não como legumes de forma suficiente, ou porque os legumes que eu como não são orgânicos e o que está lá dentro não aporta a quantidade necessária que eu preciso para me defender. Então eu tenho um rim que funciona pior, um fígado, a capacidade de desintoxicação é pior, a capacidade de eu fazer um equilíbrio do pH, o pH é uma situação, a acidez do corpo, e tudo isto, onde nós estamos, provoca-nos acidificação. E a acidez é um estado que não é bom, que leva à inflamação. E a inflamação crónica... Também é a principal causa de doença. Não é? Exatamente. Portanto, mas aqui, sem no Falta-me sentido... só no último então, ponto. Então vamos lá, e já que é para irmos para o intervalo. Sim. Só queria o último ponto que é muito importante e as pessoas também às vezes não dão a devida importância. Eu queria só chamar a atenção, que tem a ver com a carga infecciosa. Não estou a falar de vírus agudos e de vírus ativos. Eu estou a falar... E se nós andamos preocupados com o vírus? Também podemos falar 5 minutos sobre os vírus e sobre esse vírus. Mas não estou a falar nessa carga, nesses vírus ativos. O que eu estou a falar são micro-organismos que vivem dentro de nós, de uma forma silenciosa, que nós não sabemos. Muita culpa disto é carga dos antibióticos que nós tomamos porque nos apetece, porque não há controle absolutamente nenhum. E o que a Organização Mundial de Saúde diz é que no ano 2050, isto é grave, no ano 2050, provavelmente, a maior causa de morte vai ser devido à carga de antibióticos ou à prescrição de antibióticos ou ao uso, ao mau uso de antibióticos. Os antibióticos salvam-nos a vida. As pessoas deixam de ter a capacidade... As pessoas deixam de ter capacidade de defesa, começam a ter muitos micro-organismos na forma latente e acontece que muitas vezes por stress, por falta de sono, por choques emocionais, o nosso sistema imunitário fica débil, por falta de vitamina D3, que é fundamental, é um ponto completamente fulcral nesta situação do envelhecimento saudável, por falta de vitamina D3 ou por falta de ferro, nós temos muita falta de ferro também, porque o estômago não está bem, absorve pouco ferro e ficamos com falta de ferro, o sistema imunitário não funciona e aí o que acontece é que pode haver uma reativação viral de um vírus que eu tenho há imensos anos, como o caso do Epstein-Barr, de um citomegalovírus, ou de uma bactéria. Eu posso ter um streptococo residente na minha boca há imensos anos, ele está-me ali a causar uma inflamação crónica e a dada altura ele começa a ativar e o meu sistema imunitário está incompetente por qualquer razão, ou por estas razões todas que acabámos de abordar agora. E vem a doença. E vem a doença. E muitas doenças, inclusivamente cancros, que é um tema que nós estamos a estudar muito agora, cancros, especialmente cancros e doenças autoimunes, existe, na maioria dos casos, um foco de uma bactéria ou de um vírus que reativou. Muito bem, portanto, a alerta sem alarmismos, não é esse o foco, mas a percebermos que de facto temos que procurar a causa. Temos que pensar sobre isto. A doutora Alexandra vai ficar connosco na terceira parte, vai responder às suas dúvidas. Aproveite, 225 083 204. Até já.